Olá, muito bom dia! 7h37, hora da integração 737, o seu contato com uma vida mais abundante. Hoje estaremos abordando o tema depressão e ansiedade, a real pandemia da humanidade antes do coronavírus. Talvez o grande sofrimento desse século, já que a frequência desse adoecimento de depressão e de ansiedade era muito menos frequente até 30 anos atrás, até 50 anos atrás. E por quê? Porque a depressão e a ansiedade aumentam cada vez mais, principalmente na idade, na faixa etária mais jovem. O que se passa? O que tem acontecido? Que tantas pessoas estão adoecendo. Bom dia, Mariana, Adinair. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Quem tiver pergunta, pode colocar aí nesse box de perguntas, esse quadradinho com a interrogação. Eu não estou conseguindo comentar. Agora sim. Então hoje eu vou trazer uma perspectiva médica, a minha própria experiência e uma perspectiva sistêmica das soluções para a depressão e a ansiedade. Então não precisa nem da gente reforçar o quanto esse assunto é importante e relevante para a cura da sociedade atual. Então, ajude-nos a propagar esse assunto, ajude a mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Então, toca aí nesse aviãozinho, chama aí pelo menos umas 5 pessoas que curtem o desenvolvimento pessoal, principalmente pessoas que você sabe que sofrem com a depressão e com a ansiedade, para elas poderem ter esse entendimento. Então é o seguinte, depressão é a doença do desprazer, do desgosto, da falta de perspectiva de futuro. E esse desprazer às vezes se manifesta com baixa energia, como melancolia, lamentação, diminuição da atividade, ou seja, hipoatividade. A pessoa às vezes quer ficar só em cima da cama, às vezes nem está dormindo, mas às vezes tem uma sonolência enorme diurna e geralmente insônia noturna. Mas também a depressão pode manifestar esse desprazer com energia, e é aí onde se encontra a irritabilidade. Então muitas pessoas vêm em consulta trazendo um sofrimento e eu falo: olha, você tem depressão. E a pessoa fala: não, doutor Dinho, eu não sou uma pessoa triste, eu não fico chorando pelos cantos. Porém, a tristeza e a melancolia é uma das formas de depressão. Uma outra forma de manifestação de depressão é a irritabilidade, onde aquele desprazer é o mesmo da melancolia, porém a pessoa tem energia para brigar e para lutar contra. E paralelamente à depressão vem a ansiedade. A ansiedade vem junto com a depressão por 2 motivos. Porque estão relacionados ao mesmo neurotransmissor no cérebro, inclusive a medicação que trata a depressão também já trata a ansiedade, e também porque ambas são doenças do negativismo. É o olhar
negativo para o passado da depressão, o olhar negativo para o futuro da ansiedade. Então a ansiedade se caracteriza por um sofrimento antecipatório, se caracteriza por uma preocupação excessiva. A ansiedade é a doença do medo. E essa doença do medo se manifesta de várias formas, como simples sofrimento antecipatório, ou seja, preocupação, ansiedade generalizada, aquilo que todo mundo já conhece, aonde a maioria das pessoas estão sempre pensando no que tem por acontecer, pensando no pior que pode acontecer. Então isso é a ansiedade generalizada, é o mais comum. Porém a ansiedade se manifesta de outras formas, através das fobias específicas, ou seja, um medo exagerado de algo, medo de altura, medo de barata, medo de ser traída ou de ser traído, que chamamos de ciúme patológico, é um pavor em relação a isso. E a fobia específica, inclusive, ilustra muito bem. Lene de Cigarini, seja bem-vinda. Minha cunhada, Rosa Lima, bom dia, seja bem-vinda. Cláudia Regina, bom demais ter vocês por aqui. Thalita Paixão. Então, a fobia específica, ela ilustra muito bem o mecanismo psicopatológico do adoecimento da ansiedade. Então, a pessoa olha, por exemplo, para uma foto de uma barata e ela tem fobia de barata, ok? E ela olha para aquela foto, racionalmente, ela sabe que aquela foto não oferece risco. Porém, aquela imagem é um gatilho que a remete a um medo muito grande, a algum perigo real que ela passou, seja no seu período gestacional, na sua infância, ou seja um perigo muito grande passado por um antepassado, na experiência dos pais, ou dos avós, ou de algum outro antepassado. E aí aquela foto é um gatilho. Então ela sabe racionalmente que a foto não oferece risco, mas porém lá de dentro vem aquele medo. E assim é a ansiedade generalizada também. A pessoa tem uma conta para pagar daqui a 10 dias. Ela sabe que a conta vai vencer daqui a 10 dias. Ela tem um dinheiro no banco e ela sabe que é só pagar a conta. Porém, a pessoa fica desesperada, com uma vontade de pagar logo aquela conta, agoniada, lembrando daquilo, aquele pensamento repetindo na cabeça, de uma forma irracional. Ou seja, ela está identificada com algum tipo de medo passado por dívida dos seus antepassados, ou de alguma escassez e dívida que teve durante a sua infância ou no seu período gestacional, que faz ela ter esse medo dessa dívida. E enquanto ela não vai lá e não paga a conta, a cabeça não dá sossego. Porém, é um medo irracional. Mesmo a pessoa pensando racionalmente que o risco é baixo, a sensação de risco que vem de dentro é uma sensação gigantesca e incontrolável de risco. Quem tiver pergunta, por favor, coloque aí no box de pergunta esse quadradinho com interrogação, clica nele aí. E a ansiedade também se manifesta pelo toque, pelo transtorno obsessivo compulsivo, que se caracteriza por pensamentos repetitivos, intrusivos, ou seja, a pessoa não quer pensar naquilo e aquilo fica adentrando a cabeça dela sem que ela queira, e que leva a um comportamento compulsivo. Então, um pensamento obsessivo, repetitivo, intruso, que leva ela a ter um comportamento. Então, por exemplo, vem um pensamento assim, que vai acontecer algo de ruim, às vezes nem sabe direito o que é, às vezes é direcionado, vai acontecer algo de ruim com a minha mãe se eu não der 3 toquinhos na madeira. Aí toda hora a pessoa fica com medo de acontecer algo com a mãe, ela sabe que isso não é racional, mas como o pensamento é intruso, e ela sabe que o alívio do pensamento vem se ela fizer o gesto compulsivo, aí ela vai fazendo esse gesto compulsivo. É algo quase delirante. Ou de alguma forma, ela sabe que as mãos estão limpas, mas aquele pensamento de que a mão está suja, contaminada, faz com que ela vá lá e lave a mão de novo. Racionalmente ela sabe que a mão está limpa, ela acabou de lavar a mão. Mas como aquele pensamento incomoda, ela vai lá, lava a mão e o pensamento dá um alívio
aquele pensamento obsessivo. Então isso é o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo, é uma das manifestações da ansiedade também. E uma outra manifestação, chinelo virado, lá, a mãe morre, isso. Então quer dizer, esse chinelo virado, a mãe morre é uma crença disfuncional que pode incomodar um pouco qualquer pessoa. Mas quando aquilo faz a pessoa perder qualidade de vida, quando aquilo incomoda no dia a dia, quando atrapalha a função do que a pessoa faz no dia a dia, aí já se torna um adoecimento, com um sofrimento maior, né? Então, uma outra manifestação da ansiedade, além da ansiedade generalizada, além do toque, além da fobia específica, nós temos aí comumente o pânico. O transtorno de pânico é quando a pessoa tem tanta ansiedade, tanto medo das coisas, que tem descargas de adrenalina. Ou seja, como a sensação é de risco, a pessoa tem descarga de adrenalina. E a adrenalina é uma substância que, liberada no corpo, causa uma reação de fuga ou luta. Então o corpo se prepara para fugir ou lutar. Então aumenta a frequência cardíaca e respiratória, para levar mais oxigênio e nutrientes para o músculo, que vai precisar trabalhar vigorosamente nessa fuga ou nessa luta. Então a pessoa começa a sentir uma palpitaçãozinha, o ar começa, né, a respiração começa a acelerar, a mão gela. Por quê? Porque a adrenalina diminui a circulação na periferia, na pele, para priorizar a circulação na musculatura, que vai precisar trabalhar nessa fuga ou luta. E diminui a circulação na pele para quê? Para, se tiver algum corte nessa luta, nessa fuga, sangrar menos e a pessoa ter uma chance maior de sobreviver. Então a mão fica gelada, dá dormência nos lábios, dormência na face, dormência nas mãos, tremor. Por quê? Porque o músculo fica hiperativado, o músculo fica querendo acelerar, querendo fazer alguma coisa para fugir ou lutar. E se a pessoa está parada, ele começa a mexer, o músculo começa a mexer, mesmo sem a vontade da pessoa, porque ele está hiperativado. Isso é descarga de adrenalina. E aí, quando a pessoa está lá preocupada com a conta para pagar, e isso que não é um risco iminente, não era para liberar adrenalina e ter todos esses sintomas físicos. Quando essa preocupação começa a dar sintoma físico, aí ela esquece, ela deixa de pensar naquela preocupação, na conta para pagar, e volta a atenção para o corpo físico. E vê aquela palpitação, aquela falta de ar. O que a pessoa pensa? Meu Deus, estou morrendo. É o momento da minha morte. Então, quando a pessoa tem uma sensação nítida de que está morrendo, uma sensação de morte iminente, principalmente com esse tanto sintoma físico, é o que nós chamamos de transtorno de pânico ou uma crise de pânico. E isso tem atormentado aí a humanidade há muito tempo. Deixa eu dar um bom dia para as pessoas que chegaram aí por agora. Hoje o tema é depressão e ansiedade. Sejam muito bem-vindos. E então eu vou trazer hoje uma perspectiva médica, que eu acabei de explicar aqui. Vou trazer uma perspectiva própria da minha experiência e vou trazer uma perspectiva de soluções sistêmicas. Qualquer pergunta que você tiver, você coloca aqui no box de pergunta. E, antes de mais nada, vai compartilhando essa live aí com pelo menos uns 5 amigos seus que curtem o desenvolvimento pessoal, que tem em casa alguém com depressão e ansiedade, ou que passe pelo problema da depressão e ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade têm um tratamento eficiente, porém, a própria doença dificulta a pessoa de buscar ajuda. Por quê? Porque a depressão faz com que ela tenha a sensação que nada do que fizerem pode ajudá-la. É a desesperança da depressão. Então ela não procura ajuda, ela não procura um psicólogo, não procura um médico, ela não procura uma religião, não procura fazer atividade física, porque não vai adiantar na mente dela. E a ansiedade faz a pessoa ter medo
medo do médico, medo do diagnóstico, medo do remédio, medo do tratamento, medo de ficar dopada, medo de ficar viciada. E aí o medo faz com que a pessoa não procure ajuda. E aí a doença se mantém. Então, é um contexto onde a doença afasta a pessoa do tratamento. E aí é muito importante o papel, a função dos familiares de olhar para essa pessoa e dizer, ó, tem recurso, tem tratamento. Deixa eu passar um protetorzinho. Então deixa eu responder a pergunta aqui da Cristina Alves, advogada. Compulsão alimentar tem ligação com a depressão? Sim. A compulsão alimentar tem a ver com a depressão, tem a ver mais ainda com a ansiedade, que é o que nós chamamos de transtorno alimentar de compulsão periódica. Compulsão alimentar periódica. Que é o seguinte, a alimentação é uma fonte de prazer, é uma fonte de alívio, né? Quando você come uma coisa saborosa e pela evolução, pelo desenvolvimento da humanidade, as coisas mais saborosas são mais calóricas. Então, quando o ser humano comia uma fruta de mais fibra, né? Uma fruta com mais fibra, a pessoa tem um prazer, ou seja, é menos calórica, então a pessoa tem um impulso de comer aquilo ali. Porém, quando a pessoa come um mel, uma coisa mais doce ou mais rica em gorduras, aquilo que tem mais caloria faz a mente da pessoa falar, opa, isso tem mais caloria, isso vai me dar uma possibilidade de sobreviver maior. Então o próprio organismo já entende como algo mais prazeroso. Doce, né, carboidrato e gorduras, né, carne gordurenta. Então as coisas mais calóricas dão mais prazer, porque, né, a mente, o cérebro se habilitou para isso, para manter as pessoas vivas, se alimentando de coisas mais calóricas. Isso traz a preservação da vida por mais tempo. Então foi um mecanismo evolutivo que, e aí quando a pessoa está passando por uma tristeza, por uma depressão, ou está morrendo de medo de alguma coisa, e ela come algo, aquele prazer dá uma aliviadinha no desprazer da depressão ou no medo da ansiedade. Porém, esse alívio é muito rápido, é como um alívio de uma droga, que alivia, mas daqui a pouquinho volta de novo. Não é um alívio que perdura. O alívio que perdura, nós vamos falar dele aqui hoje, nessa live, que é um alívio relacionado à ressignificação de traumas profundos e inconscientes. Inclusive, hoje eu vou guiar vocês aqui numa autoconstelação para o tratamento da depressão e da ansiedade. Uma autoconstelação que vai te ajudar a encontrar causas profundas, sistêmicas, reais, primárias da sua depressão, da sua ansiedade ou dos seus sentimentos. Porque muitas vezes a pessoa não tem uma tristeza, uma depressão que configura num adoecimento que necessita intervenção médica, de tratamento medicamentoso. Mas às vezes, 1, 2, 3 vezes na semana, a pessoa tem um dia de bad, um dia mal, um dia que fica ruim, entende? E isso atrapalha. Ou às vezes a pessoa tem muito medo em relação a alguma coisa, medo de falar em público, e a pessoa tem que falar em público para se desenvolver no seu trabalho. Então talvez você não tenha aquela ansiedade, aquela depressão, né, de internar, etc. Entre aspas, né? Mas aquilo te incomoda no dia a dia. E com essa autoconstelação conduzida que você vai fazer hoje, você vai conseguir ter um up, uma liberação disso aí. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Adinair Figueiredo. Tem dias que barulho me irrita muito. É depressão? Sim. Sim. Não necessariamente depressão de adoecimento, né? Porque isso necessita um diagnóstico médico. Mas é depressão no sentido de sintoma, de desprazer. Por quê? Porque é a irritabilidade. A irritabilidade é um desprazer
onde a pessoa tem energia para lutar contra. Aí aquilo irrita. A pessoa quer se contrapor àquilo porque ela está achando muito ruim e tem energia para lutar contra. Diferente do depressivo melancólico, que o barulho vai acontecer, ele tem mais desprazer, mas ele não tem energia para lutar contra. Medo de falar em público, pessoa que perde apetite quando está ansiosa, também é depressão? Então, tanto a depressão quanto a ansiedade alteram o apetite. Então, em algumas pessoas, a depressão e a ansiedade aumentam o apetite e a pessoa engorda. E aí a gente, quando trata, a pessoa consegue emagrecer. Outras pessoas, a depressão e a ansiedade diminui o apetite e a pessoa emagrece. E quando a gente trata, a pessoa volta a ganhar peso, ao peso normal dela, né? Então muitas pessoas falam, o remédio engorda, o tratamento engorda. Não engorda nem emagrece. Os remédios hoje em dia são muito seguros e muito eficientes para diminuir os sintomas. Porém, eu como terapeuta vejo que os remédios sozinhos não curam. Não curam. Te dá um sossego. Diminui os sintomas aí em até uns 80% para você ter um sossego. E é por isso que muita gente não consegue ficar sem o remédio. Porque o remédio dá um sossego e a pessoa não faz terapia. Não trata a causa profunda, real, que realmente traria cura. E a pessoa não consegue largar o remédio. Tira o remédio, o sintoma volta porque não fez terapia. Porque não buscou a causa profunda na alma, na consciência. Olha que interessante. Letícia Cabral, obrigado aí pela pergunta. Depressão e ansiedade são movimentos de morte? Sim. Todo sofrimento é um movimento para a morte, para o menos. É uma rejeição à vida, através da rejeição a um acontecimento da sua própria vida ou do seu sistema familiar. Ou seja, você não toma a vida como ela é e você caminha para a morte. No sentido de sofrimento, não necessariamente no sentido de morrer. Deixa eu ver aqui as perguntas. Olha que interessante aqui. Leco, valeu. Pensamentos repetitivos. Pode ser considerado depressão? O pensamento repetitivo, Leco, está mais relacionado com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é a doença do medo. E o pensamento repetitivo, obsessivo, aquele que você não consegue parar de pensar nele, está relacionado a um mecanismo mental de proteção. Então vamos supor que você esteja aqui conversando comigo, ok? Eu presto atenção na sua conversa, lá. Mas vamos supor que nós estejamos conversando à beira de um precipício, ok? Vamos supor que aqui do nosso ladinho aqui é um precipício gigantesco. Nós estamos aí do ladinho do precipício. Você vai conseguir concentrar na nossa conversa? Não. Por quê? Porque na sua mente vai ficar repetindo o pensamento. Qual o pensamento? Olha o precipício, olha o buraco. Vai começar a vir imagens de você caindo, espatifando lá, e aquilo não vai deixar nem se concentrar na conversa. Isso é um pensamento obsessivo, que leva a um comportamento compulsivo, que é qual? Afastar do precipício. Aí, à medida que você vai afastando do precipício, você tem alívio da repetição daquele pensamento. Então, o pensamento repetitivo está muito mais relacionado às situações de medo, que a gente vai conversar sobre isso um pouco agora, ok? Então, qual é a minha experiência com isso? Logo que eu me formei, eu estava no meu primeiro relacionamento, né, com a mãe do meu primeiro filho, inclusive colega de sala de aula do curso de medicina, e aí o nosso relacionamento não deu certo, né? Acabou aquele sentimento e tal, e ela estava grávida. Só que e aquilo me deu uma tristeza muito grande, né? Então eu justificava a minha tristeza no medo de não dar uma família ao meu filho, medo de abandoná-lo, né? E toda essa frustração me causou aí uma depressão que por uns 8 anos da minha vida me tomou a energia,
a força. Porém, quando eu conheci a constelação familiar, eu consegui perceber que, na verdade, toda aquela culpa e pena que eu tinha do meu filho por ter deixado a mãe dele, ou seja, por ter me separado da mãe dele, não era em relação a isso. Por quê? Porque eu já estava fazendo terapia e racionalmente eu já tinha concebido que eu não faria meu filho feliz sendo infeliz. Que seria colocar um peso muito grande nas costas dele, ficar com a mãe dele só para cuidar dele. E racionalmente eu tomei a decisão de me separar e viver minha vida. E aí eu, inclusive, tive um outro relacionamento, me casei, estou casado até hoje. Mas nem por isso aquela tristeza, aquele vazio passava, né? Eu via o meu filho com muita dó, com muita pena. E era algo extremamente irracional. Que eu via nele, ele estava alegre, ele estava tranquilinho, ele estava bem suprido da minha presença. Desde novinho, desde bebezinho, eu tirava 3 dias da minha semana para ficar com ele. Quarta, sexta e domingos alternados. Eu passava o dia inteiro com o meu filho mais velho. Coisa que eu não faço hoje em dia, né, com as minhas crianças. Então eu tinha certeza absoluta que eu estava sendo um pai exemplar. Eu não tinha, naquela época, logo que eu formei, nenhum familiar, nenhum parente aqui em Goiânia. Eu vim aqui por quê? Porque a mãe dele é daqui. Ela veio para cá, para casa dos pais, e eu vim morar em Goiânia totalmente sozinho, só para estar perto do meu filho. Ou seja, eu tinha todos os indícios para sentir, para acreditar que eu ali estava sendo um bom pai. Porém, aquele vazio continuava. E aí, no processo de constelação familiar, eu acabei percebendo que 2 coisas me trazia esse sentimento de depressão. Uma delas era a identificação com o Jim criança. Quando eu olhava para o meu filho, eu via quem? Eu me via criança. E como todos nós, eu tinha os meus traumas de infância sem um tratamento ainda adequado. Então, quando eu olhava para ele, eu sentia dó dele, mas na verdade a dó era de mim mesmo. Quando eu me tratei a minha criança interior, eu pude me livrar desse sentimento de culpa. E foi maravilhoso. Por quê? Porque na verdade eu acolhi a minha criança interior. Então, como a minha criança interior eu fiz as pazes com a minha infância, então eu vi eu como criança suprido. Eu senti, eu percebi que o meu filho também, como criança, estava suprido. Então essa causa foi tratada dessa forma. É a grande sacada da minha vida que eu vejo. E uma outra sacada da minha vida que realmente me causava esses sentimentos de depressão, de tristeza, era a identificação que eu tinha com uma irmã que esteve comigo dentro da barriga da minha mãe. Uma irmã gêmea que eu tive que não ficou na vida. Ou seja, a medicina, a ciência já mostra que uma boa parte das gestações começa gemelar e depois um desses embriões se tornam inviáveis. E depois essa gestação continua com um só dos irmãos. Às vezes até trigemelar. Então ultrassons precoces percebem isso. Inclusive até em animais, inclusive às vezes faz um ultrassom de uma cadelinha, está lá 7, 8 filhotinhos, mais para frente só tem 5. Né? Por quê? Porque 2 não se tornaram viáveis e o organismo da mãe absorve. E a mesma coisa aconteceu com essa irmã. Só que eu só pude saber disso quando eu fiz os tipos de terapia corretas que me levaram a ter essa informação. Que foi quais tipos de terapia? O rebirthing, que é um tipo de contato, de acesso ao meu período gestacional, e a própria constelação familiar, que consegue, através do movimento com as pessoas, dentro de um grupo, identificar
a existência de um irmão abortado que, obviamente, nem a mãe sabia. E por que nem a mãe sabia? Porque muitas vezes a mulher engravida, e isso acontece muito, aproximadamente 40% das gestações não vão para frente, não progridem. Elas acabam no comecinho, antes da mulher atrasar a menstruação, ou com poucos dias de atraso menstrual, aquele embriãozinho vai embora na menstruação ali e a mulher nem fica sabendo. Porém, ali teve uma marca de uma vida, teve uma marca de uma pessoa que está gravada no campo do inconsciente coletivo familiar, e os filhos que vêm depois, eles acessam essa morte e sentem culpa, saudade desse irmão mais velho que morreu, que nem a mãe sabia. E aí, isso é muito frequente, com muita frequência a gente encontra esse contexto aí, onde não há onde existe essa identificação. E aí, quando, naquele movimento de constelação familiar, eu pude, numa representação, olhar nos olhos de uma pessoa e ver através dos olhos desse representante o contato com a memória dessa minha irmã, eu pude realmente sentir de onde vinha a minha depressão. Então eu estava extremamente identificado com a morte dela. E aí eu pude perceber que ela não queria que eu caminhasse para a morte através da tristeza como estava acontecendo. Que ela queria que eu tivesse vida, né? Então, quando numa representação isso acontece, aquele representante, ou quando você, através de uma autoconstelação, como nós vamos conduzir aqui, olha a imagem do seu pai ou a imagem da sua mãe, né? Às vezes os seus pais já morreram, ok? Mas às vezes os seus pais estão vivos, estão ali na sala. E quando você olha a imagem do seu pai, você vê ali, você entra em contato com a experiência, com a memória, com o arquivo de consciência do seu pai. Quando você olha para sua mãe, você entra ali em contato com a memória, com o arquivo de consciência da sua mãe. Não tem nada a ver com olhar para espíritos. E essa é a grande confusão que as pessoas têm com a constelação familiar, achando que é espiritismo. Por quê? Quando a gente olha para os antepassados, a maioria deles já morreu. E aí as pessoas pensam que está olhando para espírito. Não é. Você fecha os seus olhos, você olha para esse arquivo de experiência familiar. Então, quando eu fecho os meus olhos e visualizo a minha irmã gêmea, eu consigo perceber como ela foi. Inclusive, traços da fisionomia e da personalidade. Por quê? Porque isso está gravado no campo de memória familiar e, na verdade, eu sempre tive contato com isso. Agora, com o uso da constelação familiar, da autoconstelação, que a gente consegue ter contato com isso conscientemente. Porque antes eu olhava para ela, tinha contato com ela inconscientemente. E dali eu tinha tristeza. E aí, quando aquilo se tornou consciente, eu pude me liberar para ser alegre, para ser feliz, porque ela não queria minha tristeza, apesar de eu viver ali, naquele momento, aquele eterno luto. Foi quando a depressão, graças a Deus, foi embora. Então, as soluções sistêmicas para a depressão e para a ansiedade estão relacionadas ao nosso vínculo com o passado familiar, principalmente com os vínculos de sofrimento e de morte que aconteceram no nosso familiar. Ok? Rita Milene está perguntando: constelação familiar é indicado para criança ansiosa? Sim. Porém, o tratamento da constelação familiar para crianças é realizado através dos pais. Então, tratando os pais, a cura se reflete nos filhos, ok? Então, pessoal que está chegando agora aí, nós estamos falando de depressão e ansiedade. Eu falei da perspectiva médica. Se vocês chegaram por agora, depois volta a live, vai ficar no dia de hoje ainda disponível. À meia-noite a live sai do ar. Falei da perspectiva da minha experiência e trazendo o meu tratamento com a constelação familiar, e estou explicando um pouco da solução sistêmica, ou seja, a partir da constelação familiar para a depressão e a ansiedade. A Cláudia Ramalho está perguntando: como explica isso na ciência, doutor? Muito legal a sua pergunta. Ok, é o seguinte, existe um campo de informação
que é chamado por Jung de inconsciente coletivo, foi chamado pelo Bert Hellinger de campo mórfico, foi chamado pelo Rupert Sheldrake, um biólogo que estudou os animais, de campo morfogenético. Inclusive, o primeiro estudo desse campo de memória não tem nada a ver com terapia, não tem nada a ver com o ser humano. Foi observado em animais, que esses animais, eles tinham padrões de comportamento independente do aprendizado direto, de ver os pais. O pai de um passarinho não ensinou ele como é que faz o ninho, mas essa informação está na experiência das gerações anteriores. E esse passarinho, na hora que ele chega no momento dele, ele acessa essa informação, essa experiência das gerações anteriores e faz o ninho. Às vezes ele complementa, ele muda um pouquinho e aí vai evoluindo, digamos assim, o comportamento dessa espécie. E nós, seres humanos, também somos assim. Quando, logo na concepção, a gente já tem consciência e a gente já começa a acessar esse campo de experiência. Aí a gente capta a experiência, o registro de memória do que aconteceu com o pai e como ele via isso, do que aconteceu com a mãe e como ela via isso, do que aconteceu com os tios. E de lá a gente vai trazendo um pedacinho do jeito de ser, da personalidade do pai, da mãe, do tio, do avô. Então tem pessoas que são na personalidade igualzinho ao avô e nunca conviveu com aquele avô. Por quê? Porque traz do campo de memória familiar, o inconsciente coletivo, não tem nada a ver com espíritos, ok? Só que a pessoa traz de lá uma habilidade desse avô e traz de lá também um sofrimento desse avô e manifesta o sofrimento na sua própria vida, ok? Vamos lá. Deixa eu responder só mais uma pergunta aqui no box. Então, ansiedade causa pressão alta? Pode causar picos hipertensivos, por quê? Porque a adrenalina é um neurotransmissor, é uma substância relacionada à reação de fuga ou luta. E a musculatura precisa de mais sangue nesse momento. Então o coração acelera, as artérias contraem e a pressão aumenta. E pode agravar uma hipertensão que a pessoa já tenha. Então tem pessoas que vivem com a pressão alta por conta de ansiedade generalizada e quando trata a ansiedade, a hipertensão é resolvida. Pessoal, vamos lá. Quem vai fazer aqui comigo uma autoconstelação conduzida para tratamento da depressão e da ansiedade? Coloca aí nos comentários clica nesse aviãozinho aí, chama mais pessoas para participar com a gente de um processo profundo e extremamente eficiente de olhar para as causas profundas das suas tristezas, das suas preocupações excessivas, dos seus medos, dos seus bloqueios diante do medo. Então, Rio Jesus está perguntando: doutor, como fazer para tratar com o senhor? Pode me chamar no direct que a gente conversa. Eu realizo sessões de constelação individual, online e consulta médica psiquiátrica também. Porém, cada vez mais eu estou trabalhando com isso aqui, com vocês, com a autoconstelação. Por quê? Porque eu percebi que a autoconstelação ela pode e com certeza ajuda mais pessoas. A garganta vai ficando seca. E eu desenvolvi o método autoconstelação para a vida, que é um treinamento, um processo de 5 semanas, onde junto comigo nós nos tratamos desses conteúdos sistêmicos aí. Então vamos lá. Chamaram aí o pessoal? Chamou todo mundo para estar junto na autoconstelação conduzida?
Olha só que pergunta interessante. O vício do cigarro pode estar ligado à depressão? Sim. Toda substância de abuso causa prazer, ou seja, diminui um pouco do desprazer causado pela depressão e pela ansiedade. Então, sem dúvida alguma, pode estar relacionado sim. E aí, Dr. Jim, o que é a autoconstelação? Tá? A autoconstelação é um processo semelhante a uma meditação guiada, onde você vai fechar os seus olhos durante um período aí de 7, 8 minutos mais ou menos, onde você vai escutar a minha condução e de olhos fechados você vai permitir vir as imagens. E essas imagens que vêm à sua mente é o seu acesso ao campo informacional, ao inconsciente coletivo da sua família, ao inconsciente coletivo onde está gravado os seus próprios traumas, os seus próprios sofrimentos em sua infância. Tá? E nós vamos fazer isso agora com o objetivo de tratar a depressão e a ansiedade, para desbloquear a sua vida da tristeza e da preocupação excessiva. Clica nesse aviãozinho aí, chama uma galera para participar com a gente. De vocês que estão aqui, quem vai participar? Eu sempre falo aqui que eu estou aqui para aqueles que querem transformação, aqueles que querem só engavetar informação, não vai ter proveito, entende disso que eu estou trazendo. Toda essa informação que eu trouxe aqui não serve de nada se não for aplicado. E agora a gente vai fazer a aplicação disso. Como fazer a aplicação disso que nós estamos falando aqui? Através da autoconstelação. Rosemary Queca, creio que não tenho ansiedade e depressão. Devo fazer autoconstelação? Com certeza, Rose. Porque por mais que não tenha depressão e ansiedade, vira e mexe, hora ou outra, todos nós temos alguma tristeza ou alguma preocupação excessiva, algum bloqueio numa área. Então, essa autoconstelação conduzida aqui, ela libera a pessoa para ter mais sentimentos de segurança e de satisfação, de alegria. Porém, esse sentimento de segurança e o sentimento de alegria vai refletir em toda a vida da pessoa. Vai refletir no trabalho, vai refletir no relacionamento, vai refletir na questão financeira, vai refletir na saúde física. Então, os sentimentos de segurança e alegria, que é o que nós vamos buscar aqui, melhora a vida como um todo, beleza? Então, já vai indo para um lugar onde não vão te incomodar pelos próximos 7, 8 minutos. Tranca a porta, senta, vai relaxando, que eu vou ligar aqui. Uma música que é para ajudar a sintonizar. Ok, me deem um feedback, por favor, sobre a música. A Cristiane está falando, travou? Não travou não, eu que parei para colocar a música no próprio celular mesmo. Vocês estão escutando bem a minha voz e a música? Sim? Ok. Os sentimentos de tristeza e de preocupação excessiva estão muito ligados a acontecimentos tristes ou grandes perigos passados na sua vida ou na vida dos seus antepassados. Episódios desses que você se conecta, que você vê inconscientemente, sem saber. E aí você olha para algo que está acontecendo aqui, você sabe que não precisa ter medo e o medo vem. Então esse algo que está acontecendo aqui é só um gatilho, quando na verdade o medo vem lá de trás. E aqui, agora, nós vamos tratar a causa real desse medo, a causa real desse impedimento de falar em público, a causa real de um vício, a causa real de um sentimento de tristeza que te incomoda, de um certo desânimo, de um vazio, de uma dificuldade de encontrar propósito de vida. A gente vai acessar a causa real. Tá perguntando, é para fechar os olhos? Sim. Feche os seus olhos, respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você os permite passar.
você gentilmente olha para esses pensamentos e fala, ó, não vou te agarrar nesse momento. Agora eu estou focando no meu corpo, na minha respiração, no momento presente, na vida. Sinta o ar entrando e saindo. Sabendo que a ansiedade ou a tristeza está relacionados a acontecimentos do passado, nós realizaremos uma viagem de olhar para esses acontecimentos, para esses vínculos. Então, agora, de olhos fechados, você se permite olhar para a sua própria infância. E você se permite olhar para os acontecimentos difíceis da sua infância. Situações onde você se sentiu desamparado. Situações onde você sentiu medo. Situações onde você sentiu tristeza. Olhe para esses episódios. Talvez um momento onde você sentiu que os seus pais não te protegeram. Você olha para isso agora e acaba percebendo que essa mesma dor se repete no seu dia a dia. Porém, você cansou de sofrer da tristeza, do medo, e você veio aqui disposta a pagar o preço, disposta a pagar o preço da mudança. E o preço da mudança é a humildade de reconhecer que você não pode mudar o passado. E com o seu coração cheio da vontade de ser feliz, você olha para essas situações de sofrimento e diz em seu coração: eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar o que aconteceu. Foi assim. Isso faz parte do meu passado. Isso faz parte de mim. Sinta o alívio que você tem quando você desiste de lutar contra. Sinta o alívio que te toca quando você se permite entrar no fluxo da vida, com todos os acontecimentos que deram origem. E agora, você vê à sua frente o seu pai e a sua mãe. E você percebe, olhando primeiramente para sua mãe, olhando na face dela, você se vê e se pergunta: a minha mãe foi alegre ou a minha mãe foi triste? A minha mãe sentiu muito medo? Como ela era emocionalmente? Quais são as características emocionais negativas da minha mãe que eu emito, que eu repito em minha vida? Infidelidade a ela. Você desejou sofrer tudo aquilo que você acha que ela sofreu. E agora, num movimento de tomar consciência, de reconhecer que você não pode mudar o passado de sua mãe, você diz a toda a história emocional dela: está tudo bem. Eu concordo, mamãe. Esse foi o caminho que você escolheu e eu não posso fazer nada. Sinta, veja, pague o preço. Você veio aqui para isso. E olhando para sua mãe, você diz: muito obrigada. Eu só tenho a te agradecer. E ao lado de sua mãe você vê o seu pai. E você começa a perceber como foi a vida emocional dele.
Quais foram as manifestações de tristeza? Quais foram as manifestações de medo que o seu pai viveu e que hoje você imita em sua vida? Perceba. E você percebe que, tentando livrar o seu pai desse sofrimento, você sofre também. E agora, humildemente, você respeita o caminho que o seu pai escolheu e deixa com ele os seus sentimentos, as suas dores, as suas mazelas, dizendo: meu pai, eu reconheço o seu valor, deixo com o Senhor o seu caminho e sigo mais leve, com mais segurança e com mais alegria. E você percebe que o seu pai e a sua mãe sorriem e te abençoam para que você siga. Veja isso. E você agradece simplesmente: muito obrigado. E agora, você olha para as situações de morte da sua família. Talvez os seus próprios pais, talvez filhos abortados, irmãos abortados, talvez irmãos falecidos, talvez os seus avós. E você percebe que muita da sua tristeza, muito do seu medo, está relacionado a essa rejeição. Está relacionado à revolta que você tem para com o destino dessas pessoas. E agora, você está disposta a abrir mão desse sofrimento. Você está disposta a humildemente reconhecer que você não pode mudar o destino das pessoas, que você não pode mudar o passado. E você percebe que tentar livrar as pessoas da morte te faz caminhar para a morte. E você simplesmente desiste. E você simplesmente deixa de lutar contra a morte que houve. Porque vê isso natural na vida. A vida e a morte são dois momentos, duas fases que estão contidas na existência humana. E você humildemente abre mão da revolta contra Deus por ter feito aquilo acontecer. E você simplesmente olha para o destino das pessoas e diz: está tudo bem. Deixo o caminho de vocês com vocês e sigo o meu caminho de realização, de alegria e segurança, e transmitirei aos meus filhos um caminho mais leve. Muito obrigado. E aos poucos, trazendo consigo os sentimentos de segurança, de alívio, de alegria, de satisfação, você vem voltando para o aqui e para agora, para o agora. E aos poucos, você movimenta as suas mãos, você movimenta os seus pés. E ao seu tempo, poderá abrir os olhos. E cada um pode trazer o feedback aí do que sentiu. Todo o resultado desse processo está muito relacionado ao desejo de ser feliz. Porque tudo que você vive saiu da sua própria mente. Todo sofrimento você traz na sua vida em fidelidade aos sofrimentos do passado, seu e do seu sistema familiar. E quando você tem a humildade de reconhecer que você não pode mudar o que Deus te deu, que a vida que Ele te deu veio com o sofrimento, veio com a morte, que os seus familiares antepassados sofreram para te dar vida. Quando você finalmente reconhece isso, você se libera. Você toma e recebe a vida do jeito que ela é. Larissa está trazendo: nossa, eu chorei com muitas emoções na minha mãe e a morte do meu avô.
que era como um pai me criou. Parabéns, Larissa. O choro lava a alma. Isso faz parte. A pergunta é, você teve alívio depois? Você conseguiu deixar para trás a revolta e a dor? Essa é a grande pergunta. É isso que precisa ser feito. A humildade de reconhecer que não dá para lutar contra a providência divina. E a providência fez a vida do jeito que ela é, com sofrimentos que trazem mensagens e aprendizados. E que cada um tem o seu próprio caminho. Nossa, me vi aos 6 anos com meu irmão no colo. Foi quando perdi meu pai. Chorei muito aqui, muita dor. Faz parte, Ruth. Você teve alívio? Você desistiu de lutar contra? Você desistiu da revolta? Essa é a grande pergunta. Jeane Bueno, meu pai se suicidou, consegui perdoá-lo. Parabéns, Jeane. Parabéns. Esse é um movimento extremamente libertador. É um alívio muito grande. Muito bom. Meu pai não queria soltar minha mão. Sim. Tudo que acontece numa autoconstelação conduzida informa. O que te informa o seu pai não querer soltar a sua mão? E como você se sentiu quando ele não queria soltar a sua mão? Isso é importante. Porque as imagens que vêm, o jeito que vêm as visualizações, nos trazem informações muito importantes do que está realmente causando os nossos sofrimentos atuais, o que está realmente causando as nossas tristezas e as nossas ansiedades. E é muito importante que isso seja observado. Olha, doutor Jim, a princípio eu tive receio, mas fiz assim mesmo o procedimento. É como tem sido bênção, tem sido rico e libertador. Deus te abençoe e te recompense por esse presente a nós. Perdi meu pai há 10 anos. Muito obrigado, Celina, pelo feedback aí. Parabéns por, mesmo com receio, ter feito o que precisava ser feito. Gente, é um processo que dói, mas tem a recompensa. Entende? Se a pessoa está com medo e não está disposta a pagar o preço, ela continua no sofrimento. Quando vem e faz o que tem que ser feito, o sofrimento vai embora, ok? Então, o sofrimento só não vai embora quando a pessoa olha para aquela imagem de dor e firma a dor, e firma a revolta, e não, negação. Aqui não, aqui é afirmação, aqui sim, muito obrigado. Uma gratidão incondicional precisa tomar conta do seu coração, diante de tudo que você viu hoje, porque é a revolta, é o ressentimento, é a mágoa, é a pena, é a vergonha, é a raiva daquilo que aconteceu, que te bloqueia a vida em vários aspectos. A liberação na autoconstelação acontece através do exercício da gratidão plena. Marcário Flávia, obrigado, doutor Jim, gratidão, muito obrigado. Ruth Santos, preciso constelar com você, como faço? Pode falar pelo direct. E acompanhe o nosso trabalho, que as autoconstelações têm um resultado muito bom. A maioria dos problemas, da maioria das pessoas, é fácil identificar e a autoconstelação resolve. Mas isso não dispensa uma constelação individual com um bom profissional. Eu recomendo demais também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Hora da selfie, se isso tocou no seu coração, se você sentiu que isso fez bem para você, se você quer levar isso a mais pessoas, printa essa tela e para postar no seu perfil e me marcar. Maravilha, gente. Muito obrigado. Posta lá no seu stories, me marca que eu vou repostar no meu perfil. Beijão no coração. Deus abençoe e uma excelente quarta-feira para todo mundo. Tamo junto.